Pronto, tá me ouvindo agora, né? Tava mutado, mutei sem querer. Pronto, falar um pouquinho sobre regra da cadeia, bem rapidinho. Quem já viu a aula vai ser só repetição. Eu vou botar a ponta fina aqui, fica muito claro. Regra da cadeia é um procedimento para a gente derivar funções compostas. Por exemplo, se eu tenho uma função que ela é... Pronto, uma função x ao quadrado, a gente aprendeu a derivar ela usando o método do polinômio lá, né? Que ficava como? A derivada disso aqui, eu desço o expoente e subtraio 1 do expoente, aqui fica 1. Aí quando a gente foi abrindo essas contas, as coisas foram melhorando, assim, foram aparecendo mais derivadas, né? Quando a gente deriva isso aqui, eu fico com 2x mais 1. Aí a pergunta, se aparecer uma expressão dessa ao quadrado, né? Se aparecer, por exemplo, o e, que a gente aprendeu a derivar, e elevado a x, é o próprio e elevado a x, né? Mas se aparecer o e elevado a 2x, o que é que acontece? Lembre que isso aqui é igual a e elevado a x ao quadrado, né? E aí, derivada disso aqui, vai aparecer o e elevado a x. Pronto. Vai aparecer o inicial, e elevado a 2x, vezes 2. Aí o porquê? Vamos lá. Lá na aula, eu sempre botei assim. Como é que eu olho a derivada, por exemplo, da raiz de x ao quadrado de raiz de x3 mais x2? Como é que eu derivo isso aqui? Lembrando que isso aqui tudo é x3 mais x2 elevado a 1 meio. Sendo que a gente não tem uma regra direta para abrir essa fatoração. Igual, por exemplo, se tivesse ao quadrado, a gente conseguia abrir tudinho. O que é que a regra da cadeia diz? A regra da cadeia sempre vai estar dependendo de uma composição de função. Aqui a gente pode identificar uma função h de x igual a composição de f com g. Vou botar assim que é mais fácil ver. Aí aqui quem é a f? Minha f de x. O x aqui pode ser um pouco confuso, mas ele é só a variável. Quem está dentro da expressão? Ela é a raiz de x. E a minha g é x3 mais x2. Aí o que é que vai acontecer quando quando eu olhar para f da g de x? Vai acontecer que é f da g de x, essa própria expressão aqui, é a raiz, e o que está dentro é g de x. x3 mais x2. E aí como é que eu derivo isso, né? A regra, a cadeia, diz que a gente deriva, eu vou botar entre grandes aspas, de fora para dentro. Quem está fora aqui é o expoente 1 meio. Então a gente vai primeiro derivar esse expoente. E depois a gente vai derivar o que está dentro. A regra, em rigor, diz que a derivada de h é a derivada da f aplicada em g, vezes a derivada de g, certo? E aí como é que isso rola na prática? Na prática, o que a gente vai pegar é uma função dessa aqui, ó. Pronto. Como é que a gente deriva esse cara aqui? Isso aqui é uma composição de carinhas que a gente já consegue derivar. Vou trazer para uma página nova. x3 mais x2 vai dar 1 meio. Aí entre aspas, grandes aspas, como se a gente considerasse esse cara aqui só um AG, né? AG de x. Entre aspas, como se ele fosse um y aqui. E aí, como é que eu olho para a derivada disso aqui, né? Eu vou derivar o y. Então, pela regra do expoente, o meu 1 meio desce. Meu 1 meio desce. Eu vou ficar com y. E eu vou ficar com 1 meio menos 1, fica menos 1 meio, né? Só que, agora a gente substitui o y, né? Isso aqui é igual... O y é esse cara aqui. x3 mais x2 elevado a 1 meio. Só que tem um fator de correção. O fator de correção é a derivada desse cara aqui de dentro. Agora você vai multiplicar isso que você achou vezes a derivada disso aqui. A derivada disso aqui é 3x2 mais 2x, certo?
Então, o que foi que a gente fez? A gente derivou de fora para dentro. Primeiro derivou o expoente, aí ficou com esse negócio aqui. Depois derivou a de dentro, e ficou com esse negócio aqui, e você multiplica. Deixa eu fazer um exemplo mais fácil, para ficar mais fácil ver. Como é que a gente deriva, por exemplo, elevado a x vezes seno de x ao quadrado. Vamos lá. Primeiro a gente deriva o de fora. Eu fico com duas vezes esse cara. É elevado a x vezes seno de x. Que multiplica a derivada do de dentro. A derivada do de dentro, a gente vai usar a regra do produto para descobrir quanto é. Aí eu carrego esse cara aqui. Pessoal, só um instante, eu vou ter que atender bem aqui uma ligação. Rapidinho. Pronto, de volta. Tá todo mundo me ouvindo? Tá todo mundo acompanhando aí a revisãozinha sobre a regra da cadeia? Sim, professor. Aí agora a gente vai derivar esse rapazinho de dentro. Esse rapazinho de dentro vai abrir uma regra do produto. Como é que é a regra do produto? Deriva primeiro o primeiro cabinha, é ele mesmo. Multiplica pelo segundo. Soma, segura o primeiro e deriva o segundo. A derivada do seno é o cosseno. Pronto. Aí aqui, eu vou só distribuir essa multiplicação. 2 é elevado a 2x vezes seno ao quadrado, mais 2 é elevado a 2x vezes cosseno ao quadrado. A gente vai botar esse cara aqui em evidência e vai aparecer seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado. Pela regra fundamental, isso aqui é 1. E essa resposta é só 2 é elevado a 2x, certo? Essa aqui é a derivada desse cara aqui. E é assim que a gente vai sempre trabalhar com a regra da cadeia. Vai derivar de fora para dentro. Primeiro, algum expoente, raiz, ou alguma coisa, tipo, se tiver um ln, a gente vai ver hoje uma situação assim, o ln, e dentro tem uma expressão. Aí eu derivo de fora para dentro. Primeiro eu derivo o ln, depois eu derivo a expressão. Certo? Aí vamos lá, o que é que a gente vai ver hoje? O que a gente tem para hoje é a derivação implícita e essa derivada do ln. A derivação implícita tem algumas consequências. A derivada do ln também tem algumas consequências. Vamos aqui. O que é a derivação implícita? Peguei aqui do livro. A derivação implícita, ela é um meio de contornar uma situação muito complicada. Muito complicada no sentido mesmo braçal, de se fazer a conta. Por quê? Porque na maioria das vezes, a nossa função ela é encontrada bonitinha. F de x igual a pá, 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 pá. Uma expressãozinha bem bonitinha. Normalmente a gente chama y, né? Y igual a uma expressãozinha que depende do x. Que nem tá aqui. Ou então uma coisa assim, tudo bem tranquilo. Em geral, as coisas acontecem assim, de uma forma bem bonitinha. Só que, como tá aí no texto, algumas vezes, algumas funções são definidas implicitamente. Em função de y e x. Por exemplo, isso aqui é a função de um círculo. Não sei se vocês estão lá na geometria analítica já olhando alguma coisa nesse sentido. Essa função aqui, ela representa um círculo. Tá aqui, ó. Um círculo. Só que, lembre que um círculo, ele tá no plano cartesiano. Plano cartesiano, e a gente sempre trata o y como função de x. Então, é natural pensar que, de alguma forma, a gente pode olhar esse y como função do x, certo? O mais óbvio é você isolar o x e obter isso aqui, né? Uma coisa desse tipo.
E aí você fica, entre aspas, com os dois pedaços do círculo. Esse primeiro pedaço de cima e esse primeiro pedaço de baixo. Mas, o que acontece é, se eu estou numa situação assim, e aí eu tenho que calcular uma derivada. Eu posso vir para cá e calcular a derivada aqui? Posso. É trabalhoso? É. Porque nem sempre as coisas são simples como esse círculo, né? Porque, por exemplo, se eu tiver com coisa dessa, primeiro que eu tenho que fazer é que eu nem consigo separar aqui, certo? Nem consigo separar o x do y. Por exemplo, eu teria que jogar esse cara para cá, botar um y em evidência, aí já apareceu o y multiplicando, eu não ia conseguir mais tirar ele nunca. Aqui eu ainda consigo, jogo o x para lá, fico só com o y de um lado. Aqui eu já não consigo, tão simplesmente, né? E aí a derivação implícita vem para resolver esse tipo de problema. Se eu tenho uma expressão feia, como é que eu encontro a derivada da y? Da y, no caso, sempre pense y como uma função de x, certo? E aí, a derivação implícita, ela é um processozinho, um procedimento. Como tudo que a gente vem falando, eu estou ensinando aqui para vocês, ou pelo menos tentando, ensinar como as contas são feitas, certo? Eu não vou me prender, como já falei para vocês, eu não acho interessante me prender ao porquê das contas, muita matemática, muita demonstração. Eu trago algumas coisas pontuais. Aí, o caso da derivação implícita, ela vai aparecer, como eu estava falando, esse procedimento de isolar o y, ele é complicadinho. E aí a gente tem um procedimento, entre aspas, mais simples. Aí, eu vou ler aqui o que estava lá no livro, né? Felizmente não precisamos resolver uma equação sempre, né, para encontrar a derivada. Nem sempre eu vou conseguir isolar esse cara, vou conseguir fazer uma derivada desse tipo, né? E a gente usa esse método de derivação implícita. O que a gente vai fazer? Derivar de ambos os lados da equação em relação a x, e nessa resolução, tipo assim, no que a gente ganhar depois que a gente tira essas derivadas, a gente isola o y'. Lembrando que y é igual a f de x. As questões de notação. Y' é o f' de x, que é a mesma coisa do df dx, que é a mesma coisa do dy dx. Tudo fala da mesma coisa, derivada, certo? E aí, eu trouxe alguns exemplos para a gente ver na prática como é que isso aqui acontece, certo? Ver mesmo na conta, né? Deixa eu ampliar aqui um pouquinho. O que é que acontece? Se eu tenho uma fórmula como aquele círculo, eu tenho aquela opção de isolar o y, jogar raiz, derivar e encontrar. Tenho, certo? Mas aqui a gente vai usar o método. O que é que o método diz? A gente vai derivar dos dois lados em função de x e vai, com o resultado, manipular e encontrar o y' ou f', certo? De x. Aí o que é que a gente tem aqui? A gente tem essa expressão e a gente vai só derivar dos dois lados. O que é que vai acontecer aqui? Essa derivada é a derivada da soma. Ela vai abrir a derivada do primeiro com a derivada do segundo. A derivada de uma constante é sempre zero. A derivada da constante é zero. Atenção, muita atenção. A derivada do y, sempre lembre que y é a função de x, ele não é só uma letrinha. Y é uma função de x. Vai acontecer, eu abrir aqui para a soma. Pronto, e agora? E agora? Derivar x ao quadrado em função de x é bem simples. É a regra que a gente aprendeu. Isso aqui é 2x, certo? Só que derivar o y ao quadrado em função de x já é outros 500. Por quê? Porque lembre que y é uma função de x. E aí eu vou estar com uma função ao quadrado, certo? E eu vou estar numa situação de regra da cadeia. Exatamente assim. Eu vou só pontuar. É como se eu tivesse um G que pega o carinha e joga ele no quadrado. E aqui eu estivesse aplicando minha y.
Só que minha y é f de x. Então, teria uma g de f de x igual a y ao quadrado, certo? Ou vou botar f de x ao quadrado, que é a mesma coisa de y ao quadrado. Tudo bem. Como é que eu vejo a derivada disso? Eu olho para cá. Olho para cá. Por quê? Porque eu estou com uma composição de funções. Então, eu corro para onde? Eu corro para a regra da cadeia. O que é que vai acontecer? Deriva de fora para dentro. Qual é a derivada do quadrado? Vai aparecer duas vezes o próprio y. E aí a derivada da interna é como se eu tivesse aqui, ó. Derivei aqui, o 2 desceu, subtraiu o expoente. Agora eu vou olhar para a derivada da interna. É f' de x. Só que aqui a gente está tratando como y'. Y', certo? Aqui, no caso, ele está tratando como dy dx. Mas lembra que tudo é a mesma coisa. Então, usando a regra da cadeia e usando o fato de que y é exatamente uma composição de função, ou, melhor dizendo, y ao quadrado é uma composição de função, e aí eu mato ela com a regra da cadeia. Aí o que é que eu ganho? Aqui eu ganho 2x, o padrãozão que a gente conhece, e aqui, como ela é uma função y, uma função de x, eu ganho isso aqui, ó. Isso aqui é isso aqui. 2y, derivada de y, igual a zero. E agora? 2x mais 2y vezes y' igual a zero. Joguei para o outro lado e vou dividir. Então, fico com y' menos 2y dividido por 2x. Opa! Menos 2x dividido por 2y, que virou menos x sobre y, certo? É exatamente o que está aqui. E assim, a gente vai conseguir desdobrar em cima de uma equação muito complicada, certo? Alguma pergunta? Ficou claro? Quero saber de vocês, que na aula passada eu fiquei falando sozinho, vocês só nada. E aí, entenderam mesmo? Eu, professor, nessa parte da composição da y ao quadrado, eu fiquei meio confuso. Da y ao quadrado? É isso, da y ao quadrado, na composição dela. Essa derivada aqui, né, Pedro? Essa daqui, que eu circulei? Isso. Pronto. Eu vou voltar bem aqui, rapidinho. E, professor, Diga lá. com a regra da cadeia, aí não tem necessidade, aliás, não é que não tem necessidade, mas eu poderia utilizar ela para fazer a derivada de um quociente também, né? Que aí boto o expoente do denominador a menos 1 e aí usa a regra da cadeia. Aonde? Aqui no problema? Não, tô só pensando numa situação hipotética. Repete, por favor. Tipo assim, tem um quociente, né, de funções. Aí eu transformo em produto para fazer por regra da cadeia. Sim, é possível. Pode ser, né? O que vai acontecer, o que tu tá falando é mais ou menos o que a gente vai ver quando a gente for falar de função inversa da... Quando a gente for falar desses caras aqui, o seno a menos 1 de x, que é o arco seno. Mais ou menos mais ou menos isso que a gente usa. Entendi. Na realidade, nem é isso aqui. É o que eu falei lá na aula gravada, é 1 sobre seno, que é cossecante. Sim. E a gente vai derivar as funções arco, né? E aí vai aparecer mais ou menos isso que tu tá falando. Agora aqui, Pedro. Eu vou aplicar a regra da cadeia. Eu vou chamar y aqui de f de x. Certo? O que vai acontecer é o seguinte. A y está ao quadrado. Então, f de x está ao quadrado. Beleza? E aí, eu vou derivar da regra da cadeia. Antes. Eu vou mostrar bem aqui uma parada. Bora derivar Pronto. Vamos fazer uns exemplos simples. E elevado a x ao quadrado derivado em x. Certo? Você lembra que o E elevado a x, a derivada é ele mesmo.
Só que você sabe também que isso aqui é a mesma coisa de eu falar em d de x de e elevado a 2x, certo? Só que e elevado a 2x é diferente de e elevado a x. O que é que acontece? Eu estou compondo a função e com a função 2x, certo? A função 2x. Isso aqui é um exemplo básico de regra da cadeia. Então, bora aqui. Quando eu pegar e derivar, eu tenho que derivar de fora para dentro. Então, eu vou derivar o e. Pronto, derivar do e ele mesmo. Agora, eu vou derivar a função que está associada. Qual é a função? 2x. Então, com a derivada de 2x é 2. Então, vai aparecer o e o 2. É como aqui, ó. Se eu trocar o nome, o que que acontece? Se eu chamar o e elevado a x de y, e o y' é a derivada dele. No caso aqui é elevado a 2x. O y' é a derivada dele. Isso aqui é meu y'. Certo? Isso aqui. O que está ocorrendo lá é que essa minha função está ao quadrado. Por exemplo, o que está ocorrendo lá é isso aqui. Estou derivando em x o y ao quadrado. Ou seja, eu estou derivando em x minha f de x. Certo? Ao quadrado. E aí agora, a f de x é uma função, não sei como é que ela é. Ela é lá de qualquer jeito. Feia que só a porra. Aí o que é que eu faço? Eu vou fazer a regra da cadeia. Por quê? Porque eu tenho uma função ao quadrado. Ela... Opa, mais gente. Bora aqui. Elevar ao quadrado é uma função. Beleza? Elevar ao quadrado eu vou chamar de g. G é pegar um cara e elevar ele ao quadrado. E a minha f, ela tá quieta aqui. Então isso aqui é a mesma coisa eu olhar a derivada da composição. Certo? Opa. O x pega essa f e eleva ela ao quadrado. Aí, pela regra da cadeia, o que é que a gente tem que olhar? A gente tem que olhar o g' da f de x vezes a f' de x. O que é a derivada desse cara aqui? A derivada desse cara aqui, ela pega o carinha e multiplica por 2. Beleza? E aí, o que é que eu vou pegar? Vou pegar o carinha que eu estou aplicando. Quem é o carinha? É o f de x. 2 vezes f de x. E a derivada de f de x vai estar aqui acompanhando. Aí o que é que lá na questão acontece? Acontece só que isso aqui é chamado de y. E aí, Pedro, melhorou? Ah, entendi, agora entendi, professor. Obrigado. Na hora. Mais alguém? Não? Professor, Diga aí. eu gostaria que o senhor explicasse os últimos gráficos, os últimos cálculos que o senhor fez com Y no fim, antes de responder essa primeira questão. Vamos lá. É Juan, né? Certo? Aonde é? É quando o senhor já estava demonstrando, antes de se alguém tinha alguma. Aqui? Embaixo do telhado, em azul. Embaixo do circulado? Aham. Lembrando que y é uma função de x. Não, é no caso, Esse embaixo circulado do que aqui? Aham. Embaixo dele aí. Pronto, isso aqui? Certo, sim, sim. Eu só não entendi o cálculo. Só não entendeu o cálculo? Daqui para cá? Sim, sim. Ó, vou fazer devagar. Isso aqui é igual a zero. Um zerozinho feio. Aqui eu vou isolar esse cara aqui, ó. Porque minha pergunta é encontrar a derivada da y. E a derivada da y ela pode ser chamada ou de f', ou de y', ou de dy dx. O que é que eu estou fazendo? Eu vou isolar ela. Eu vou mandar esse 2x para o outro lado. Eu fico com 2y vezes y' igual a 2x. Menos 2x, desculpa. E agora eu vou pegar esse outro pedacinho aqui e jogar para lá.
Eu só me confundi um pouco quando o senhor estava falando. Oi, Juan, pode falar um pouquinho mais perto do microfone? Cuidado, que eu só tinha me confundido um pouco quando o senhor estava fazendo. É porque é muita letra, né? Muita coisa aqui. Para falar a mesma coisa, a gente fala de um monte de jeito diferente. Sim. Mais alguém? Mais alguma pergunta? Falem agora, hein? Falem agora. Essa derivação implícita ela é um pouquinho chata. Preciso que vocês entendam para a gente prosseguir. Preciso ver aqui, pronto. Tem mais um aqui. Essa aqui ela é mais convidativa, se fazer as contas. Letra A. Lembra lá que aquela dali, essa daqui, ela ainda era bonitinha. Eu ainda podia fazer o quê? Eu ainda podia encontrar o y. Aí o que era que eu fazia? Jogar tudo para o outro lado e descobrir só o y. Então ele era mais ou menos uma coisa 25 menos x ao quadrado. Eu ainda conseguiria tratar como uma função, como uma função, como a gente estava mexendo comumente. E aí a gente usaria a regra da cadeia e matava ela e chegava nessa mesma resposta. Mas a gente, por aqui, a gente consegue um processo mais rápido. No entanto, nesse pontinho aqui, não tem como isolar o y, não tem como separar. E aí o procedimento é o mesmo. A gente vai derivar dos dois lados em x e manipular. Deixa eu dar um zoom nela aqui, que ficou um pouquinho pequeno. Ficou pronto. Bora aqui. Encontre o y'. Detalhe, né? Que o livro mesmo, uma questão ele chama de dy dx. Na outra questão ele chama de y'. Aí, se vocês forem nos exercícios, está falando de f'. Eu costumo mais falar esse ou esse, certo? Isso aqui é um pouquinho estranho para mim, mas é tudo a mesma coisa. Encontrar a derivada do y dentro dessa expressão aqui, é uma derivada implícita. O que é que a gente vai fazer? O procedimento é o mesmo. A gente vai derivar dos dois lados em relação a x. Eu vou abrir essa mesma conta aqui, eu vou fazer aqui do lado, mais lentamente. Certo? Vamos aqui. Eu tenho essa expressão e eu vou derivar em x. Então, eu fico com d, x3, dx, mais d, dx, y3, igual a d, dx, 6xy. E agora, como é que eu derivo x ao cubo? É o procedimento simples. 3x quadrado. Desce o 3, subtrai 1. Beleza. Subtrai 1 do expoente. Até aqui tudo bem. Nada de novo. Aqui, o caldo vai engrossar. A gente vai ter que derivar implícita, ou derivar usando a regra da cadeia. Como é que a gente vai fazer isso? A gente deriva de fora para dentro. Primeiro deriva o elevado a 3, que fica 3 vezes o cara ao quadrado. Só que esse cara, ele é uma função de x. Então, ele tem uma derivada interna aqui. Y'. Certo? E aqui, a gente vai usar a regra do produto. Ficou sem espaço aqui, eu vou botar direto. O 6, entre aspas. Eu vou fazer essa derivada bem aqui, ó. De 6xy. Aí, o 6 sai da conta. Eu vou apagar aqui. E vai ficar só xy. E o 6 vai ficar aqui fora, multiplicando. 6 aqui fora, multiplicando. Esse cara aqui, essa multiplicação. E aí eu vou abrindo o produto. Deriva a primeira. E conserva a segunda. Se eu derivar o x, eu fico com só o y. Certo? Fica só o y. Mas conserva a primeira. E deriva a segunda, y'.
E aí, quando 6 vier multiplicando, eu vou ter 6y mais 6xy'. Exatamente o que está aqui, só trocar da ordem. Então, eu vou pegar ele, isolar e jogar aqui embaixo. Três y, 2 menos 6x. Pronto, resolvido. É exatamente o que está aqui, salvo uma simplificação. A simplificação que ele fez aqui, ele dividiu todo por 3. Quando eu dividir por 3 em cima e embaixo, eu fico com 2y menos x2, que divide y2 menos 6, menos 2x. Beleza? E aí, perguntem. Ficou claro? Ficou claro, galera? Tem alguém aí? Aí, será? Aí não, estão aí, estão me ouvindo. Tá certo. Estão acompanhando? Todo mundo junto? Professor, Diga lá. eu ainda não consegui enxergar essa parte aí que ele acrescentou o Y'. Acho que na segunda Bora linha aqui. dessa. Bora aqui. Essa aqui, né? Tu entendeu nesse primeiro exemplo? Isso. Entendi. Entendeu? Pronto. Agora, o que a gente vai fazer... Deixa eu voltar bem aqui um pouquinho. Entendeu essa parada aqui? Sim, entendi. Certeza? Certeza? Sim, entendi. O que a gente vai fazer agora, nesse exemplo, é derivar... A gente estava derivando ali y ao quadrado. Agora a gente vai derivar y ao cubo. E aí, vamos aqui. dy3 dx. Primeiro, eu vou derivar de novo, né? De novo. Y é uma função de x. Então, y ao quadrado é f de x ao quadrado. Y ao cubo é f de x ao cubo. Beleza? Daí, o que é que a gente ganha? A gente vai ganhar que isso aqui é a mesma coisa disso aqui. E lembre que elevar ao cubo e qualquer operação que a gente fizer, elevar ao cubo, tirar o ln, passar o e, tudo a gente pode interpretar como funções, certo? E aí, existe uma função, g, o que é que ela faz? Ela pega o cabinho e eleva ao cubo. Então, eu posso olhar essa y aqui como uma composição de a g aplicada em f de x, certo? Mas, vamos lá, para simplicidade. Para simplicidade, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que derivar o y primeiro como se ele não fosse nada. E depois eu observo o seguinte, ele é uma função de x. Aí eu tenho que multiplicar pela derivada dele. Seria f' de x. Só que f' de x é y'. Beleza, Márcio? Ou não? Posso explicar de outra forma. Mais ou menos. Bora aqui. Bora aqui. Lembra lá da regra da cadeia, o que é que ela diz, né? Quando eu tenho uma composição de função e olho para a derivada disso aqui, eu aplico g' na f vezes a f'. Beleza, segurou. Segurou isso aqui.
como é que é a interpretação da parada? A gente vai olhar o seguinte. Isso aqui, a gente vai estar derivando d dx, o y3. O y3, ele é a mesma coisa da f de x ao quadrado. Ao cubo, desculpa. E eu sei que elevar ao cubo é uma função. Então, se eu chamar f de x só de f de x, quando eu olhar a g de f de x, isso aqui é f de x ao cubo. E agora, o que a gente está olhando aqui é a derivada de f de x ao cubo. Que é a mesma coisa, derivada de dx de g de f de x. Certo? E aí, a gente corre para a regra da cadeia. Lembre-se que passar o tracinho e botar d dx é a mesma coisa. O que é que vai acontecer? Eu vou derivar, vai aparecer o g' da f de x vezes a f' do x. Certo? Aí, o que é o quê? A derivada de g', a derivada de g, que é g', ela é a derivada simples. O que é que ela faz? A g', ela pega o cara e leva no 3 vezes ele ao quadrado, certo? Então vai aparecer 3 vezes o cara ao quadrado. E a f' de x é a f' de x. A gente está usando a f aqui como não está dando a cara dela. E aí, o que é que a gente vai... A gente só está fazendo uma pequena anotação. Aí a gente vai voltar a usar isso aqui. Que é 3 vezes o y ao quadrado vezes y'. Melhorou? Melhorou. Melhorou? Agora vamos voltar bem ali na conta e ver se melhorou mesmo. O que é que a gente fez aqui? A gente só tirou a derivada comum. Aí o que é que a gente fez nessa segunda etapa? A gente tirou a derivada. Quando eu digo derivar de fora para dentro é o seguinte. Derive primeiro o lance do expoente. Essa questão do expoente. Derivei o expoente. O que acontece com o expoente? Ele desce, e aí ele fica lá em cima, ele menos 1. 3 menos 1, 2. E o carinha é o carinha aqui, continuou. Só que, analisando, esse carinha não é x, esse carinha é y. E y é função de x. Uma função de x sem derivada. E aí apareceu y', por causa da regra da cadeia. E aqui, essa aqui, tu entendeu? Essa conta aqui. O que é que a gente fez? Para calcular a derivada de 6xy, a gente tirou o 6 da brincadeira primeiro, botou o 6 quieto. E aí agora a gente vai derivar x vezes y. Como é que a gente deriva? Regra do produto. Regra do produto. Deriva o primeiro e segura o segundo. A derivada de x é 1. Segurou o segundo, que é o y. E aí, somou, segurou o primeiro e derivou o segundo. Beleza? E depois eu só multipliquei por 6, que é o cara que está aqui fora. Tranquilo? Tranquilo, Márcio? Entendi. E aqui, eu só bolei a manipulação para isolar esse y'. Beleza? Esse cálculo aí do lado esquerdo, no caso, esse y' ele não ficou 1 porque tem que isolar, né, ele. Esse cálculo que está feito aqui é o mesmo cálculo que eu fiz. Só que eu fiz mais lentamente. Do lado esquerdo, inferior aí, ó, esse cálculo. Aqui? Vermelho. Aqui? Isso, o y' aí. Ele seria O 1. y' apareceu porque y é uma função de x. Certo? Porque, eu entendi a tua pergunta. Por que a derivada do x é 1 e a derivada do y é y', né? Isso. É porque, exatamente por isso. Y é uma função de x. A gente não sabe qual é a cara da função. A gente está tratando ela como uma função qualquer, certo? Se meu y fosse, sei lá, um x², aí aqui eu não ia botar y'. Eu ia botar x ao quadrado linha. Aí eu ia fazer a derivada, a continha. Beleza? É porque que eu não sei quem é a função. Beleza, entendi. Não sei quem é. Eu tenho que tratar ela como desconhecido mesmo. Como variável. Tranquilo? Tranquilo, entendi.
Prosseguindo. Essa daqui, ela é mais violenta. Vamos com calma. Vocês lembram? Eu vou só botar um adendo aqui. Que derivada do seno é o cosseno. E a derivada do cosseno é menos o seno. Pronto. Vamos lá. Deixa eu dar uma ampliadinha aqui. Terminei botando as imagens um pouco pequenas. Professor, Diga lá. vai uma pergunta tola aqui. Pode fazer, não tem pergunta tola não. Essa regra da cadeia aí só é feita para função descontínua, né? Função composta, né? É só composição. Só composição. Não trata-se, a gente não trata de derivada de descontínuo. Funções descontínuas, a gente não tem como. Deixa eu pegar um espaço em branco. Função composta, no caso. Função composta. A gente só. Mas, ó, do jeito que a gente tá olhando, quase tudo, entre aspas, grandes aspas aqui, quase tudo tem uma interpretação. Então, pode ser que tu veja alguma coisa que tu consegue transformar numa função numa composição. Por exemplo, se tu pegar 3x ao quadrado, isso aqui é igual a 9x ao quadrado. Tu derivar desse lado aqui, tu vai usar a regra da cadeia. Se tu derivar desse lado aqui, tu não vai. Dá no mesmo? Dá no mesmo. Se tu encontrar uma coisa tipo e elevado a x ao quadrado, ou melhor, e elevado a x ao quadrado, como é que tu deriva isso? Aí, tu vai lá e aplica a regra da cadeia. Por quê? Porque tu pode olhar isso aqui como uma função, que é composição de função. Sim, a resposta é sim, no final das contas, sim. Só vai usar quando tiver composição. Se tu conseguir interpretar o teu problema de algum jeitinho que ele vira uma composição, beleza, usou. Aí, vamos voltar aqui, beleza? Não sei quem foi que perguntou, se for massa. Beleza. Aí, vamos para essa daqui. Essa daqui é um pouquinho mais violenta. Porque tem o seno de x mais y. Lembrando que a tendência, o primeiro impulso é abrir naquele seno vezes cosseno mais cosseno vezes seno. Só que aqui o y é uma função de x, certo? E aí a gente vai usar, de novo, derivada implícita e derivada do produto. E regra da cadeia, desculpa. E aí, vamos lá. Eu tenho essa parada aqui. E eu tenho essa parada aqui. Eu vou derivar dos dois lados. Vamos lá. Eu vou diminuir o quadrinho. E vou fazer bem aqui embaixo. Como é que eu derivo esse cara aqui primeiro? dx de seno de x mais y. Sendo que y é igual a uma função de x. Vamos lá. Qual é a derivada? A gente vai, de novo, usar a regra da cadeia. Deriva de fora para dentro. Quem está fora é o seno. Qual é a derivada do seno? É o cosseno. Sempre, olha assim, o x, não se prenda ao x se é aquele mesmo x. Esse x aqui não é esse mesmo aqui. É uma questão de variável. É o seguinte, vamos tratar como o carinha. Quem é o seno do carinha? A derivada do seno do carinha aqui. É o cosseno do carinha. Então, quando eu olhar a derivada do seno desse carinha aqui, primeiro eu tenho que botar o cosseno desse carinha. Vai aparecer o cosseno desse carinha. Só que isso aqui é uma composição de função. Por quê? Porque se você olhar isso aqui é uma função. Isso aqui é uma função de x. Porque o y é uma função de x, certo? Aí, quando eu somar aqui, o x, vai aparecer um x somado aqui. Ou seja, vai ter uma regra da cadeia. Derivei é de fora. Quem é de fora? É o seno. Apareceu quem? O cosseno do mesmo rapaz. Agora eu olho para o rapaz. Você, rapaz, é uma função de x? Sim. Então, eu consigo derivar. Como é que eu derivo? Derivo normalmente. Quem é derivada do x? É 1. E quem é derivada do y é y'.
Tudo bem até agora? Tudo bem, tudo bem. Alguém se opõe? Tudo bem. Para mim, Então, vamos lá, prosseguindo. Eu derivei esse primeiro lado aqui da igualdade. Agora eu vou derivar esse segundo. Dx, y2 cosseno x. Veja o seguinte. Aqui eu tenho multiplicação. Vou usar o quê? Regra do produto. O que é que a regra do produto diz? Derive o primeiro. Quem é o primeiro? É y2, né? Qual é a derivada de y2? Que a gente acabou de fazer bem aqui. Quem é a derivada de y2? É 2y, y'. Então, vamos lá. 2y, y'. Se alguém não tiver entendido esse pulo, eu explico. Eu só pesquei da questão anterior, supondo que vocês entenderam tudo. Derivei o primeiro, segurei o segundo. Somei, segurei o primeiro. E derivei o segundo. Aqui vai aparecer menos seno x. Aí vai aparecer exatamente o que está aqui. Certo? Ok. Tudo bem, pessoal? Tudo bem para todo mundo? Nenhuma pergunta? Tudo tranquilo. Pronto. Lembre-se que ali em cima a gente tem uma igualdade. Igualdade desses carinhas. Derivei dos dois lados, as coisas continuam iguais. Então, eu tenho que essa expressão. Opa, alguém abriu o microfone? Alguma pergunta? Não fui eu sem querer, professor. Beleza. Isso aqui é igual a isso aqui. Qual é o lance agora? O lance é a gente fazer um remeleixo aqui com o y' para a gente isolar ele. Certo? E aí a gente vai ter... aqui ele observa que usamos a regra da cadeia desse lado e usamos a regra do produto e a regra da cadeia desse outro lado. E aí a gente tem essa igualdade, exatamente o que a gente conseguiu aqui, né? Só um instante. Ele multiplicou e mandou para o outro lado. Certo. Certo, beleza. O que é que vai ser feito aqui? Vai ser feito, entre aspas, o simples. Eu estou multiplicando vezes 1 vezes y'. Então vai aparecer o próprio cara. Somando y' vezes esse cara. Estou fazendo devagar porque o livro é bem ligeiro. Aqui, eu vou só botar esse menos aqui na frente. Eu vou botar y' vezes 2y cosseno x menos y2 seno x. Essas duas coisas em vermelho são iguais. Agora é só brincar de isolar. Eu vou escrever, vai ficar um pouquinho pequeno aqui. Mas vamos lá. Cosseno xy, x mais y y', cosseno x mais y é igual pronto. Aí agora o que eu vou fazer? Meu interesse é que todo mundo que tem y' fique de um lado e todo mundo que não tem, fique do outro. Então esse cara vai continuar aqui. Esse rapaz aqui, que é esse daqui, ó, ele vem para cá subtraindo. Então eu vou amarrar um menos nele. Eu vou botar logo assim. Cosseno xy menos esse rapaz que veio de lá para cá. Igual a quem sobrou. Quem foi que sobrou? Esse cara ficou aqui, esse veio de lá, esse vai para lá. Então ficou menos cosseno x mais y menos y2 seno x. E aí eu isolo
botando na divisão. Esses caras aqui ficam em cima. Menos 2y, y2, seno x, esse rapaziada aqui embaixo. Opa. Pronto. Encontramos a derivada por meio da derivação implícita. É o mesmo que está aqui, certo? Só tem um sinal de diferença. Isso aqui é a mesma coisa. Só tem um sinal aqui que ele botou no numerador, eu botei no numerador, ele botou no denominador. Mas é a mesma coisa. Alguma pergunta? Acho que a partir daqui a gente já vai andar para inversa trigonométrica. Alguma pergunta aqui? Deixa eu ver bem aqui como é que a gente está. De tempo, são 9h05. Tá todo mundo aí? Tá todo mundo me ouvindo? Todo mundo entendendo? Bacana. Beleza. Ninguém disse nada. Tá, tô entendendo. Aqui, o que é feito? É encontrado a segunda derivada. Eu botei esse exemplo meramente ilustrativo. Ele vai parecer um pouquinho mais complicado, mas ele é meramente ilustrativo, certo? É só para vocês verem que o buraco é mais embaixo, né? A gente consegue, não é nem dificultar, a gente consegue aprofundar essa teoria para calcular outras coisas. A gente conseguiu derivar implicitamente para encontrar a y', que é a derivada da f. F é uma função de x, y é uma função de x. E aqui a gente vai olhar para o mesmo círculo. Só que aqui a gente tem um círculo diferente, um pouco diferente, né? Mas, enfim. A gente vai derivar de novo implicitamente em relação a x. Derivada do x, 4, é 4x3. Simples. Derivada do y4 aparece 4y3 vezes a derivada do y. E a derivada do 16 é 0. Isso aqui é o que a gente está fazendo nas anteriores, certo? E aí, a gente isola e encontra o y'. O que a questão está pedindo é para encontrar o y duas linhas. Então, vou pegar esse resultado e vou derivar de novo, certo? E aí, para eu derivar de novo esse trem, eu vou usar a regra do quociente, porque ele é uma divisão. Sempre mantendo a ideia da regra da cadeia, que o y é uma função de x. Certo? E aí, o que vai acontecer? A gente vai derivar essa expressão. E aí, usa a regra do quociente. Primeiro, de baixo a quadrado, lá embaixo. Aí, vamos lá. Segura um, deriva o outro. Então, ele segurou de baixo, derivou de cima. Menos, segurou o primeiro, derivou o segundo. Beleza. Fez as continhas e encontrou esse cara aqui. Né? E aí, a gente só faz uma pequena manipulação, porque apareceu o y'. Consequentemente, em consequência da regra da cadeia, vai aparecer um y' aqui. Certo? Quando eu derivar esse rapazinho aqui, bem aqui, vai aparecer um y'. E aí, eu vou só substituir esse y' que eu já achei na expressão grandona, resolver as continhas e ganhar a cara da minha y duas linhas. Certo? Aqui é só para ver que a aplicação não é só o que a gente está vendo. A gente consegue fazer mais coisas, certo? Aqui eu trouxe a derivação das trigonométricas inversas, certo? Lembrando que... Pronto. Lembrando o seguinte. Vou ficar uma folha em branco. A função seno x elevado a menos 1 ela é igual a 1 dividido por seno x, que é a cossecante. Agora,
a seno a menos 1 de x, eu vou chamar de y. Seno a menos 1 de x. O que é que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que vou aplicar dos dois lados o seno, né? Isso quer dizer que o seno de y é igual a x, certo? E aí é onde aparecem os arcos, que a gente, não sei se vocês conhecem. Função arco cosseno, arco seno, certo? E qual é a intuição? Qual é o lance, né? O lance é olhar para o ângulo. A função definida, ela é desse jeito aqui, ó. Ela diz o seguinte, que se eu tenho um y igual a seno a menos 1 de x, é porque o x é o seno daquele y. Eu estou aplicando função inversa, como a gente viu lá nas primeiras aulas, certo? Isso aqui é o arco seno. Seno a menos 1 de x é o arco seno de x. Seno de x a menos 1 é 1 sobre x, que é cossecante. São coisas diferentes. Atentai. Então, vamos lá. A gente vai usar a derivação implícita. Eu mostrei só a do seno, mas existem arco seno, arco cosseno e arco tangente. Exemplo. Não sei se alguém não conhece as funções arco. Posso falar aqui rapidinho, só exemplificando. Alguém não conhece? Não conhece muito bem, Richard. Richard, a ideia é a seguinte. Vamos lá. Quem sabe aí quanto é o seno de 30? É 1/2. Eu vou só escrever 30 bonito aqui. 30 em radiano fica quanto? Π sobre 6. Π sobre 6. Beleza. O que é que eu estou dizendo aqui? Que o seno de π sobre 6 é 1/2. Quando eu falo do arco, a coisa muda de figura. O arco seno de 1/2 é π sobre 6. Aí é aquela velha pergunta. Uma função inversa, ela é uma pergunta. Assim como o ln também é uma pergunta. A pergunta do arco seno é: quem tem o seno desse valor? Então a pergunta é: o arco seno de 1/2, ele é o valor. Qual é o valor? É o cara que tem o seno igual a esse cara aqui. Certo? Então é tipo assim, o arco seno de x, ele está perguntando qual é o ângulo que tem o seno igual a x. Aí, sei lá, é o π sobre 12. Vamos botar assim. Então, isso quer dizer que o seno de π sobre 12 é x. Certo? Beleza aí? Beleza, galera? É muito complicado. Mesma coisa acontece para o cosseno. O cosseno de 0, seno, cosseno. O cosseno de 0, ele é 1, certo? Então, quando eu for olhar o arco cosseno de 1, ele é o 0 ou 2π. Vamos botar o 2π. Certo? Então, qual é o ângulo que tem cosseno 1? 2π. Certo? Aí, a gente precisa aprender isso aqui. Como vamos plantar uma sementinha. A gente vai aprender isso aqui agora. Quando chegar lá em integral, lá na frente, vocês vão lembrar do que eu estou falando hoje. Lá em integral, por muitas vezes, depois que a gente simplifica as continhas,
a gente encontra uma expressão dessa cara aqui. E aí a gente vai usar que a derivada do arco seno é esse carinha aí para resolver lá na frente. Então, a gente vai aprender aqui a derivada das funções trigonométricas inversas. Como que a gente vai mostrar essas derivadas? Por meio da derivação implícita. Vamos aqui, ó, rapidão. Se eu transformar... aqui eu tenho o seguinte. Eu vou chamar isso aqui, y é igual arco seno de x. Y é igual arco seno de x. Isso significa que o seno de y é x. Do jeito que eu acabei de falar. O seno de y é x. E aí a gente vai derivar essa expressão aqui implicitamente. Certo? E aí a gente vai derivar dos dois lados em relação a x. Derivou desse lado aqui da direita, deu 1. Derivou do lado da esquerda, deu. O derivado do seno é o cosseno. Cosseno do cara. Só que quem é que está lá dentro? Quem é o cara? É um y. Y é f de x. Y é uma função de x. Então é composição de função. Se é composição de função, regra da cadeia. Então apareceu o y' aqui. Certo? Então isso quer dizer que o y' é 1 sobre o cosseno de y. Certo? E aí, a gente tem que o cosseno de y, lá pela regra fundamental, seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. O que é que ele fez aqui? Jogou para o outro lado e isolou. Opa, ficou feio. 1 menos seno ao quadrado de x. Falta um x aqui. E o cosseno é a raiz desse troço. 1 menos seno ao quadrado de x. E aí ele fez a substituição. Certo? Aí, coincidentemente ou não, o seno ao quadrado de y é igual ao x ao quadrado. Certo? Então a gente encontrou que dy ou y' é igual a 1 sobre a raiz de 1 menos x quadrado. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que a derivada do arco seno é 1 sobre esse cara aqui. Pronto. Todas as funções trigonométricas, elas possuem a inversa, que a gente chama de arco, comumente chama de arco. Então eu deixei aqui o quadro, também está no livro, sobre essas derivadas. Derivadas do arco seno, derivadas do arco cosseno, só muda o sinal fora. Derivada do arco tangente, ele muda o sinal dentro e perde a raiz, certo? Essas três aqui, eu vou pedir que decorem / aprendam, certo? Essas outras três aqui, meramente curiosidade, ilustrativo, certo? E aí, a gente vai prosseguir, deixa eu ver bem que horas são. São 9h17. A gente já tá acabando. A gente vai falar só da derivada do aliene. A gente falou da derivada do E. Naturalmente, vamos falar da derivada do aliene. Beleza? A gente vai usar a derivação implícita para achar a derivada do logaritmo. Esse primeiro ponto, o livro trata da derivada numa base qualquer. Só que a gente vai focar a derivada do aliene. Aí eu trouxe só a demonstraçãozinha aqui, rápida, essa aplicação da regra da derivação implícita. Desculpa. E aí, como é que é, né? De antemão, a gente já disse que a derivada do log de x na base A é 1 dividido pelo ln de A. Observe malandramente que quando o log, a base for o E, o Azinho for o E, a gente fica ali com dx do ln de x é igual 1 sobre x vezes ln de E, que é 1. A gente vai ter só 1 sobre x, certo? Então, o que a gente vai encontrar mais na frente é que a derivada, vou botar assim, a derivada do ln é 1 sobre x, certo? E aqui eu trouxe uma demonstraçãozinha bem rapidinha, só aplicando a regra da derivação implícita, né?
Se eu tenho que o log na base A de x é y, então, quando eu jogar esse cara aqui, vou encontrar isso, né? E aí, a gente vai derivar implicitamente essa relação, beleza? E aí, a gente vai obter essa regra. Deriva aqui deu 1, deriva aqui deu esse trambolho aqui todinho, certo? E aí, eu vou só jogar lá para baixo. E fazer a substituição, porque esse cara aqui é igual a x. O importante, aprendam que a derivada do ln é 1 sobre x, certo? Acho que eu botei alguns exemplos agora aqui. Botei. Como é que a gente deriva uma coisa desse tipo? É a saideira aqui da aula. Como é que a gente vai derivar o ln de uma expressão? A gente vai usar a regra da cadeia. De novo, vamos derivar de fora para dentro. Quem está fora é o ln. A derivada do ln de alguém, quando eu derivo, dá 1 sobre esse alguém. Então, depois a gente analisa quem é o alguém, né? E aí a gente vai derivar, vai aparecer 1 sobre o rapaz. E aí a gente analisa, esse rapaz, quem é que ele é? Ele é uma função de x? Sempre vai ser. Qual vai ser a derivada desse rapaz? Vai ser, tá aqui, derivada do x3 mais 1. Derivada do 1, 0. Derivada do x3, desce, fica só x2. Fica isso aqui, certo? Como é que é? Vamos fazer aqui uma simples. Primeiro, observe que a derivada do ln é igual a 1 sobre x vezes 1. 1 é a derivada do x, beleza? Então, vamos fazer bem aqui o ln de x ao quadrado. A derivada desse cara aqui. Eu ganho aqui dx dessa cara aqui. Primeiro, 1 sobre quem está dentro. 1 sobre quem está dentro. Derivei essa função de fora. Agora eu vou derivar a função de dentro. Vezes o rapaz que está lá dentro. Certo? E aqui deu 2 sobre x, que é igual a 2 vezes x a menos 1. E agora, se a expressão for grande? Se a expressão for grande, não tem nenhum problema. A gente vai olhar a derivada do ln de 1 mais x quadrado mais 2x3. Primeiro, deriva de fora para dentro. Derivada de fora, derivada do ln. O que é que a derivada do ln é? É 1 sobre quem está dentro do ln. 1 sobre 1 mais x2 mais 2x3 vezes a derivada de quem está dentro. Derivada de quem está dentro é a derivada desses caras aqui. Derivada do 1 é 0. Derivada do x ao quadrado, 2x. Derivada do 2x3 fica 6x2. Isso aqui fica igual 6x2 mais 2x dividido por 2x3, que é um 2. 2x3 mais x2 mais 1. Pronto. Todo mundo entendeu? Que a derivada do logaritmo é 1 sobre ele. O que é que vai complicar? Complicar entre aspas. É que o que está dentro do logaritmo vai variar. Então, consequentemente, a gente vai usar a regra da cadeia. Certo? Aqui eu botei sobre derivação logarítmica. Então, um exemplo simples, porque pode ser que em algum momento da estatística vocês encontrem expressões estranhas. Estranhas para mim, estranhas para vocês. Então, pode ser que em algum momento, é melhor prevenir do que remediar. Então, pode ser que em algum momento vocês se deparem com uma coisa desse tipo, né? Uma coisa desse tipo. Beleza? E aí, como é que eu resolvo? Como é que eu isolo? O que é que eu faço? Né?
E aí a gente vai usar a derivação logarítmica, usando o logaritmo como uma ferramenta para derrubar aquele quociente bem ali que é uma raiz, certo? O que acontece? A base e o expoente são variáveis. É basicamente nessa pegada aqui que eu vou usar essa derivação logarítmica, certo? E aí o processo é o que está escrito aqui. Tome o logaritmo dos dois lados, deriva implicitamente e isole o y'. Nada que a gente não tenha feito hoje, certo? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou joguei o ln. Pá, desceu, né? Ele desceu aqui. Então, eu fiquei com ln de y é igual a raiz de x, ln de x. Aí, o que é que eu vou fazer? Joga a derivada dos dois lados. O que vai acontecer é, derivada do ln é 1 sobre ele. Só que ele é uma função de x. Então, pela regra da composta, a regra da cadeia, vai aparecer um y' aqui. Certo? E aqui desse outro lado, vai aparecer uma regra do produto. Produto aqui entre raiz de x e ln de x. Ele fez ao contrário ali. Vamos lá, deriva o primeiro. Isso aqui é manjada. Vezes a segunda. E soma. Deriva a segunda. Segura a primeira e deriva a segunda. Certo? E aí, o lance é simples. Eu vou isolar esse y'. Primeiro eu vou deixar ele bem aqui. E vou endireitar essas contas. Raiz de x sobre x. E depois eu vou simplesmente isolar o y', mandando aquele y' multiplicando e tchau. Ele só usou aqui que o y é esse rapaz. Então, vamos usar aqui também. X elevado à raiz dele mesmo. Que multiplica tudo que está aqui na frente. ln de x, 2 na raiz, mais raiz sobre x. Beleza? Vocês entenderam aqui o procedimento? Procedimentos são situações, eu vou chamar de absurdas, mas improváveis. Situações improváveis em que você tenha um expoente variável. Uma variável na base e no expoente, certo? E aí a gente vai usar o log para derrubar esse negócio. Depois que eu derrubo, eu vou só usar a derivação implícita e faço minhas continhas em contraderivada, certo? Vocês têm alguma pergunta? O assunto de hoje bateu aqui. Agora só tem para trás. Todo mundo entendeu a derivada do ln? Derivada do ln? Quero ouvir de vocês agora. 9h27. Eu vou encerrar só a gravação aqui, mas a gente fica conversando, viu? Dúvidas, questionamentos.